Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva, que não tem prazo de validade, para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá? O Tolo, a Estrela, Dez de Paus, Nove de Pentáculos, Sete de Espadas, o Carro, o Imperador, Rainha de Paus, o Sol, Ás de Espadas, Nove de Paus, Cinco de Paus, Quatro de Copas, a Temperança, a Torre, Cinco de Espadas, Três de Paus, Rei de Copas, o Mundo, Pajem de Paus,
E 8 de pentáculos, ou 8 de ouros, muito bem. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarot 75. Meu nome é Fábio. E sim, claro, você se encontra em quê? Numa nova fase. Claro, você está numa nova fase. E essa nova fase não é simplesmente uma nova fase, algo que abriu a porta e você entrou como, vamos dizer assim, um próximo passo. Não, não é um próximo passo. Essa nova fase, ela foi praticamente moldada energeticamente para você iniciar como um reset da sua vida. Exatamente isso. Um reset da sua vida. E esse reset da sua vida faz com que você comece a sua vida com, vamos dizer assim, algo muito mais leve do que você tinha anteriormente. Mostra uma leveza, mostra um senso de joviedade. Quando eu falo senso de joviedade, é um senso de que você se sente mais renovada ou renovado. Você se sente numa nova posição, você se sente numa condição em que tudo aquilo que estava pendente, você resolveu. Bem aqui, olha. No tolo, a carta número 0. A carta que inicia novos ciclos, mais tranquila ou tranquilo, que você também tem que ficar mais atento ou atenta, de também não ficar tão dispersa ou disperso, tá? Porque o tolo, ele mostra novos caminhos, mostra novos começos, novas fases, mas também alerta para que você fique um pouco mais ligada ou ligado nas questões que antes você não estava tão ligado, e você precisa ficar um pouco mais, vamos dizer assim, convida você para levantar um pouco mais as suas antenas. Exato. E com isso, claro, né, isso é uma dica energética, tá, da espiritualidade que pede para que você, quando você iniciar esse novo, vamos dizer assim, essa retomada, vamos dizer dessa forma, você comece uma retomada sendo o quê? Mais atenta ou atento do que você estava antes, perdão. E nisso faz com que, olha aqui, a estrela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a maior é a 8ª. Todo o número 8 são números de renovação. Olha só que interessante, né? O tolo com a estrela me mostra muito algo muito forte, energético dessa renovação. E essa renovação tem tudo para dar certo. Olha que interessante, tem copas, que é a água, tá vendo? Tem a estrela, elemento terra, e ainda tem água, que é o elemento de copas. Então mostra a sua regeneração emocional, aquela regeneração energética emocional que você tanto precisava, aquele desapego do passado que você precisava, entendeu? E aqui você vê que tem um lago maior, tá vendo? Que não tem água esborrando nos cantos como tem aqui nesse aqui. Então significa que aquele peso que você carregava, aquelas situações que muitas vezes você lutava, bem aqui, olha, no 10 de paus, aquela situação que ficava na sua cabeça, sabe? Bem no cantinho, sabe quando fica no cantinho da cabeça, você finge que nada está acontecendo, mas você sente que tem algo ali naquele canto? Essa situação, ela mostra a resolução, uma resolução, exatamente. E essas resoluções que estão por vir na sua vida te garante uma qualidade de vida, tá? É o que eu vejo. Te garante uma qualidade de vida, te garante até mesmo uma questão de alguma coisa financeira que pode estar vindo na sua direção. Por que você está falando isso, Fábio? Porque primeiro me mostrou a parte muito emocional sua, tá? Fase de um recomeço, de um restart da sua vida, um recomeço
tanto sentimental, né, como energético, material, aqui na estrela. O 10 de paus me mostra os seus medos e as suas inseguranças, né, que ficaram no passado. Você, todos aqueles seus medos, aquela insegurança, aquelas situações que se arrastavam durante anos em você, isso vai ser transformado. Bem aqui, olha, no 9 de pentáculos. Você vai se transformar numa nova pessoa. Numa pessoa mais segura, numa pessoa muito mais estratégica, uma pessoa muito mais sagaz, porque olha o falcão, que o quê? Que vai nas alturas, é um caçador. Então, isso traz uma energia muito forte que você vai conseguir olhar outras pessoas com um olhar de análise. Você vai conseguir analisar as outras pessoas como antes você nunca conseguiu analisar. Você vai olhar para cada pessoa e você já vai entender a intenção da pessoa. Você vai entender até mesmo as coisas mais superficiais que de repente aquela pessoa pode, digamos assim, ferir contra você, ou até mesmo situações que nas entrelinhas, né? Vai mostrar aqui que você vai ver isso tudo nas entrelinhas. Você vai começar a, digamos assim, a perceber mais quem são as pessoas. Você vai conseguir diagnosticar melhor as pessoas, como antes você nunca diagnosticou. Mas existe alguém que de fininho fica de olho em você. Mostra bem aqui, olha, no 7 de espadas. Alguém que, sabe, que meio que de fininho, meio, sabe, meio não dando muito na pinta. Fica aqui, ó, querendo saber de você. Exatamente. E o mais interessante é que essa pessoa que fica querendo saber sobre você é uma pessoa que se encontra com sentimentos um pouco conflitantes. E não é somente conflitantes, tá? Esses sentimentos que essa pessoa sente por você. Mas é um sentimento que sempre vai em direção a você. Entendeu? Esse sentimento vai em direção a você. Essa pessoa, quando pensa em você, essa pessoa funciona do seguinte aspecto. Do seguinte aspecto. Essa pessoa não mostra muito sentimento. Essa pessoa se parece uma pessoa mais fria, mas essa pessoa esconde algo que sente por você e essa pessoa não gosta de se expor com esses sentimentos em relação a você. Essa pessoa não quer que ninguém saiba do sentimento que tem por você. Os sentimentos dessa pessoa muitas vezes ficam difusos, porque essa pessoa, ela pensa numa razão, mas a emoção e o desejo dessa pessoa acompanha junto. E um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. E essa pessoa vive um conflito. E não é um conflito, vamos dizer assim, passageiro. Não é um conflito passageiro, porque é um arcano maior, é o carro. E essa pessoa está sendo representada pelo imperador. Essa pessoa tem uma personalidade muito fechada, muito fechado. Às vezes parece ser uma pessoa muito sisuda ou sisudo. Às vezes parece ser uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos. Mas por dentro, essa pessoa está lutando contra um sentimento em relação a você. Exatamente. Essa pessoa, e detalhe, quando aparece a carta do carro, energeticamente falando, essa pessoa está com sentimentos voltados em direção a você. É um sentimento presente, é um sentimento recorrente que sempre acompanha essa pessoa, esse sentimento. Então, o que acontece? Esse imperador aqui, ele observa você, tanto que, olha só, ele saiu bem na ponta e ele tá aqui, ó, olhando para toda essa sua trajetória. Exatamente. Esse imperador, ele olha, ele observa a sua trajetória de um jeito ou de outro.
Esse imperador, ele busca saber notícias suas de algum jeito, de algum momento, ou perguntando para umas pessoas mais próximas, ou perguntando para outras pessoas também, que não sejam de repente tão próximas para saber, e essa pessoa fica vira e mexe querendo saber da sua vida. E o mais interessante de tudo isso, que esse imperador, ele olha para você de uma forma muito que você esbanja o quê? Energia, você esbanja atração. Essa pessoa tem certeza, aqui olha, no Sol, e aqui ó, no As de Espadas. Isso aqui, olha, espadas é o elemento mente. E essa aqui é a certeza, tá vendo? Olha o Sol, olha o que você representa para essa pessoa. A rainha de paus, o Sol e a certeza do As de Espadas. É o que você representa para essa pessoa. E o mais interessante é que essa pessoa ela vive um paradoxo tão interessante que me mostra aqui nessa segunda linha o paradoxo que essa pessoa sente por você. Ao mesmo tempo que essa pessoa acha você tudo de bom, essa pessoa luta contra o que sente por você. Exatamente. Ela luta, ou ele luta, perdão. Ele luta, por quê? Porque a carta central é o 9 de paus. E as cartas da direita, como tem o 5 de paus, o 4 de copas, são cartas de conflitos da mente dessa pessoa em relação a você, e mais 4 de copas, que é o quê? Que é o sentimento, é a insatisfação dessa pessoa ficar pensando assim, eu não quero mais ele, eu não quero mais ela. Mas no fundo, isso aqui, olha a última carta. É a temperança. Quando tudo isso aqui passa na cabeça da pessoa, de querer te bloquear, de querer te bloquear, de ter, vamos dizer assim, traumas e situações que impedem, situação que, não quero ele, não quero ela, não. E no fundo, olha aqui a temperança. A temperança é um arcano maior e mostra que essa pessoa, ela se sente conectada ao conectado a você. Essa pessoa se sente conectado a você. Mas essa pessoa muitas vezes luta contra os próprios sentimentos. Essa pessoa trava uma luta bem longa, tá? Não é de alguns anos, não. Os anos estão passando, parece que a situação fica pior na cabeça dessa pessoa. Você está seguindo de uma forma tão fantástica que essa pessoa não está acreditando que você está tendo essa capacidade enorme de transformação. Essa pessoa, ela olha para você e essa pessoa vê que você passou, essa pessoa consegue entender que você passou por um cataclisma, por um maremoto, por um tsunami. Aqui. Essa pessoa acredita que você lutou muito no 5 de espadas. Essa pessoa acredita, mas essa pessoa jamais vai dizer para você. Essa pessoa jamais vai dizer para você. Sabe como é que você vai notar que essa pessoa vai perceber que tudo aquilo que você fez, que você lutou, essa pessoa vai falar coisas para você como se nada tivesse acontecido. Porque se de repente essa pessoa tivesse vendo que você tivesse realmente feito algo contra ele ou contra ela, essa pessoa ia falar com você e não iria querer nem falar. Mas essa pessoa vai te falar coisas boas. Se você entrar em contato com essa pessoa, mandar um e-mail, alguma coisa, essa pessoa vai falar coisas boas para você. Sabe por quê? Porque essa pessoa admite que pisou na bola com você. Exatamente. Essa pessoa vê que você lutou pela sua vida. Essa pessoa vê que você se degladiou, que você pegou com todas as suas forças para que você saísse desse maremoto que aconteceu com você.
Exatamente isso. Essa pessoa sabe que você deu os primeiros passos, três de paus, perdão. Essa pessoa sabe que você executou. Essa pessoa sabe que você foi à frente, você não se deixou abalar, enquanto essa outra pessoa se deixou abalar, mas você não. Você lançou seus barcos no mar. Você se lançou. Você se lançou. E essa pessoa, aqui ó, quando você lançou os seus barcos, olha a pessoa aqui. No Rei de Copas. Essa pessoa olha para você com sentimentos. Essa pessoa vê você agindo, você avançando. Essa pessoa observa, mas quer observar de longe. Não quer chegar de perto, porque essa pessoa tem mais medo de si própria do que de você. Essa pessoa é uma pessoa tão insegura que essa pessoa fica encarnada aqui nessa situação do Rei de Copas, que tem sentimento por você, mas tem medo de se envolver com você. Por quê? Porque vocês terminaram um ciclo. Vocês terminaram um ciclo bem aqui no mundo. E essa pessoa tem muito receio de se aproximar de você por ter terminado esse ciclo. E essa pessoa tem um orgulho de dizer assim, eu não fiquei com ela, ou não fiquei com ele, não voltei, não disse nada, eu só vou observar. E até fazendo brincadeiras ou meias palavras, essa pessoa pode até jogar uma piadinha, entendeu? Para querer estar com você. Aqui, ó. Mostra que depois disso, tudo que vocês terminaram, essa pessoa ainda pode querer te mandar mensagem. E pode querer ter até um novo recomeço. Aqui, olha, no 8 de Pentáculos. Então, cabe a você saber se vale a pena ou não essa aproximação. Ou até mesmo se for uma aproximação a algo civilizado, que você possa querer ou não, mas aí isso só depende de você, como eu volto a falar, que isso é uma escolha sua de querer voltar ou querer até mesmo ter um coleguismo, algo assim, com essa pessoa, mas isso só depende de você. As energias espirituais, energéticas estão aqui para quê? Para mostrar para você todo um cenário de uma situação que você passou e daquilo que você superou. Agora, cabe a você saber se realmente vale a pena você gerenciar esse sentimento dessa pessoa, ou se você sente esse sentimento dessa pessoa por você ou você por essa pessoa, se realmente vale a pena ou não. Ok, pessoal? Mas isso só vai depender de cada um de vocês. Por favor, bote o seu comentário aqui embaixo, que eu vou ler um por um e vou ter o prazer de poder ver todos. Ok, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.